Boa noite. Me chamo José Alencar Nogueira, filho de Almir Nogueira. Tenho hoje 51 anos, nascido e criado no estado da Paraíba com muita dificuldade. Mas nunca me faltou coragem de trabalhar. Há 26 anos atrás, quando a minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho, eu trabalhava vendendo merenda na feira do município. Vendia bolos, salgados, café e assim ganhava vida. Tinha dias que era muito bom e outros nem tanto. O que me deixava chateado era quando alguém ficava reclamando por eu estar ali tentando ganhar a vida. Certa vez, quando eu estava no meu canto vendendo, chegaram os rapazes perguntando o que eu estava vendendo ali. E um deles pede um pedaço de bolo e um café. Eu sirvo o rapaz, que ao comer o bolo e sentir o gosto, cospe no chão dizendo que aquilo não servia nem para dar de comer aos porcos. Eu pego um pedaço do bolo para experimentar e ver se estava com gosto ruim, mas não estava. Então percebi que os jovens estavam querendo brincar e se divertir às minhas custas. Eles continuaram a dizer as coisas até que a minha raiva subiu para a cabeça e, já não aguentando mais aquelas brincadeiras, parti para cima deles com um pedaço de pau que achei no chão. Eles tentaram fugir, mas consegui segurar um deles e comecei a bater nele. As pessoas da feira me seguraram, pois minha raiva era tão grande que teria feito uma besteira ali mesmo se eles não tivessem me parado. Quando o rapaz levantou, saiu dizendo que eu era um homem morto e que a minha família viria atrás de mim. Um dos homens que vendia frutas na feira falou que os jovens eram de uma família que resolvia as coisas na bala e que seria melhor passar uns dias fora. Segui o conselho dele, voltei para casa e contei à minha mulher o que havia acontecido. E a deixei na casa de sua mãe e fui até um outro município afastado passar uns dias na casa do meu tio, que se chamava Elisiário. Ele vivia em uma casinha afastada de tudo, criando umas cabras e com um cachorro que ele havia dado o nome de Chico. Eu contei a ele por que de eu estar ali e ele me recebeu dizendo que eu poderia ficar o tempo que fosse preciso. Ele vivia ali porque queria mesmo. Seus filhos, depois que a esposa dele morreu, pediam que ele fosse viver com eles. Mas meu tio era um homem teimoso e falava que tinha casa e que de lá não sairia. Depois de uns dias por lá, eu entendi. O lugar era humilde e afastado, mas muito agradável. E o silêncio era a melhor parte. Era um ótimo lugar para criar um filho e ter bichos. E meu tio era um homem da roça, assim como o meu pai. Ele jamais trocaria aquilo pelo barulho que havia nos lugares mais habitados. Quando era preciso fazer compras, meu tio ia andando até um povoado e alguém trazia as coisas. Mas como eu estava ali, fazia tudo isso para ele. Meu tio passava a maior parte do tempo calado, cuidando de suas coisas. E às vezes falava de coisas da tempo que tinha minha idade. Não sei porquê. Em um fim de tarde eu perguntei se ele nunca tinha visto nada de estranho em todos esses anos morando ali. E ele respondeu que sim, que já havia visto algumas coisas, só que há muitos anos atrás. Então ele se ajeitou em sua rede e me contou essa história. Na época, eu ainda vivia com meus pais e eu visitava uma moça que veio a ser minha esposa. Naquela época não podia nem pegar na mão, era só visitar mesmo, porque o pai dela não deixava. A gente ficava sentado perto da porta e ele olhando de longe para garantir, porque antigamente você tinha que ter respeito com a filha dos outros. Não era só chegar lá e pensar que ficaria de brincadeira. Tinha que ter compromisso e muito respeito. Eu andava de minha casa até lá e dava quase uma légua. E não podia demorar porque eles dormiam cedo e eu saía de lá quase noite. Sempre que eu chegava em casa, já era quase noite. Meu pai me pedia para ter cuidado nas estradas escuras. Ele sempre me alertava sobre os perigos que o escuro pode esconder. A gente trabalhava fazendo tijolos comuns e às vezes chegavam umas pessoas para fazer encomendas. Lembro de um dia chegar um homem pedindo uma encomenda grande, pois ele estava fazendo uma casa.
E o meu pai negociou o preço. Ele contou que estava fazendo essa grande compra porque tinha visto algumas noites atrás um estranho animal em seu quintal, mas não soube dizer o que era, só disse que era um bicho e era podre, e de longe sentia o mau cheiro da carniça. Meu pai então disse que faria os tijolos, mas iria demorar um tempo, pois eram em grande quantidade e ele não tinha mais tantos guardados. Começamos a trabalhar naquela semana para entregar o mais rápido possível. Até que um homem que vivia ali perto perguntou ao meu pai se ele não queria ajuda no serviço. Meu pai respondeu assim. Meu pai falou que sim, mas não poderia pagar muito. E mesmo assim o homem aceitou. Ele ficou lá trabalhando com a gente uns dias até a entrega dos tijolos. E nesses dias ele não falava muito, ficava mais calado e escutando. Um dia eu fui visitar a moça e ele me viu arrumado. Então perguntou onde eu estava indo, que parecia um doutor. Eu respondi a ele e ele disse: cuidado nessas estradas. Estou falando de um bicho estranho que está aparecendo. Eu disse que teria cuidado e fui ver a moça. A verdade é que na hora de voltar, eu nunca vinha pela estrada. Sempre quando eu ia até a casa da moça, na volta eu pegava a estrada da barragem. Era uma estrada que só tinha uma vereda para passar e quase ninguém usava nem de dia, imagine à noite. Meu pai me falou dessa estrada e que seria mais seguro vir por ela. Lá no fim, ele sempre ficava me esperando e íamos juntos até em casa. Indo por lá, evitava de ladrões e coisas piores me pegarem. Eu visitei a moça naquela tarde e à tardinha, já quase anoitecendo, peguei a estrada da barragem. Andei por um tempo na vereda e mais na frente vi meu pai sentado em uma pedra, me esperando com um facão na mão. Então andávamos até em casa, como sempre era feito. No outro dia, houve um converseiro que um animal estranho tinha atacado dois homens que estavam voltando na estrada cedo da noite. Meu pai disse que conhecia um dos homens e fomos até sua casa saber o que tinha acontecido. Quando chegamos lá, vimos um homem mancando de uma perna, espantado que só ele. Eles nos contou que tinha visto um lobisomem, que por pouco ele não morreu. Eu estava vindo de uma pescaria com outro amigo e ouvimos um grito na estrada, então fomos ver o que estava ali e vimos um homem descosta que parecia estar segurando a barriga como alguém sentia muita dor. Então fomos ajudar, mas quando o homem virou, parecia ter a boca rasgada, pois dava para ver todos os dentes para fora e a cara e os braços estavam cheios de pelos. O homem começou a escarrar e fazer uns barulhos estranhos. Nisso o bicho começou a correr atrás de nós e pulou em cima de mim, que comecei a gritar. Meu amigo voltou para ajudar e o animal pulou para o mato gritando como um louco. Era um lobisomem. Eu sei que era. E se eu estivesse sozinho, ele teria me pego. Na volta para casa, meu pai falou que se eu não pegasse sempre a estrada da barragem, que teria sido atacado seria eu. Passei uns dias sem ver a moça, pois meu pai tinha medo de que algo me acontecesse na volta. Tanto que ele foi falar com o pai da moça, para que eu visse pela manhã no dia domingo. Ele aceitou e eu fiquei indo sempre nesse horário. Depois de um bom tempo, o homem que tinha nos ajudado com os tijolos apareceu lá em casa e disse bem assim: eu nunca te vejo voltando pela estrada. Eu moro num caminho, sabia? Mas nunca te vejo voltar. Eu me fiz de desentendido e disse que sempre voltava pela estrada, mas ele não sei por que me via. Ele sorriu e disse que se eu passasse ele me veria, sem dúvidas. Contei ao meu pai sobre a conversa besta do homem comigo e meu pai disse que quando precisasse dele eu chamaria. Quando ele se virou para ir embora, meu pai me disse bem assim: não confie nesse homem. Aí ele nunca acredite no que ele fala.
e confirmei com a cabeça e entramos. Depois disso, o bicho que o povo andava vendo sumiu e ninguém mais viu nada. Se passaram uns anos e me cansei. Primeiro eu fui morar em uma casinha atrás da casa do meu pai. E tinha esse terreno aqui, mas ainda trabalhava com ele. E aos poucos fui guardando dinheiro para ter um negócio para me sustentar. Um dia a mãe de minha esposa ficou doente e fomos até lá visitá-la. Ela sentia umas dores nas costas e eu lembrei que minha mãe tinha uns remédios para dor, porque meu pai sentia muita dor. Saí de lá à noite e fui pegar o remédio. No que eu vou, não sei porque lembrei da história do lobisomem e senti vontade de pegar a velha estrada da barragem. Já fazia muitos anos que eu não andava nela, então achei melhor ir pela estrada normal. No que eu vou, vejo a casa que era do homem, que havia trabalhado anos atrás com meu pai, e nunca tinha me lembrado que o homem vivia ali, e sentia a vontade de voltar e pegar a estrada da barragem de novo. No que eu me virei, só escuto o batido de porta e vejo alguém correndo para a estrada. Eu me escondi e fiquei olhando. Então vi aquele homem com os olhos brilhando, que nem os de gato, e os cachorros, no escuro. E ele fazendo o tipo de reza que eu não entendia bem. Eu saio correndo e dou a volta para pegar a estrada da barragem. E começo a correr ainda mais pela vereda, até chegar à casa do meu pai. Quando cheguei, contei a ele que eu tinha visto e ele disse que sempre suspeitou do homem e que ele era aquele que virava o bicho. Voltamos armados pela vereda da barragem e deixamos o remédio na casa da minha sogra. Pela manhã, voltamos pela estrada e vimos o homem sentado lá em frente. Quando passamos, meu pai falou assim: "Eu sempre suspeitei de você. Só lhe digo uma coisa, no dia que você tocar em um dos meus filhos, eu mato você sem pensar duas vezes." O homem não levantou nem a cabeça, só disse assim: "A estrada da barragem." Por isso eu não lhe via voltar. O homem ficava me esperando virado o demônio, mas como eu ia pela vereda da barragem, ele nunca me via voltar. Se eu tivesse pego a estrada naquele tempo, ele tinha me atocaiado. Escutei a história do meu tio e as várias outras até que ele, já acostumando comigo ali, disse que eu chamasse minha mulher para viver lá com a gente por uns anos, até que minha briga ser esquecida. Eu fui pegá-la em uma noite e nunca mais voltei até o município em que vivia. Até hoje me lembro das histórias do meu tio e de como ele me estendeu a mão em um momento difícil. Meu filho tem o nome dele e até hoje não tem um só dia que eu não me lembre dele. Seu Elisiário, o homem que enganou o lobisomem. Boa noite.